Vamos iniciar mais uma aula para o curso preparatório CEA, corrigindo questões específicas da prova de certificação para a preparação dos alunos. Vamos lá, questão 1. Qual é a principal característica de uma opção de compra, uma call, em derivativos? Estamos falando então do mercado de derivativos, onde nós temos as opções de compra, call, ou as opções de venda, que são as puts, ok? Call e put. Aqui está sendo perguntado sobre call. Vamos ver a característica. A. Confere ao titular dessa opção, quem compra a opção, o direito de vender um ativo a um preço específico, obriga o titular a comprar um ativo a um preço específico, confere ao titular o direito de comprar um ativo a um preço específico ou obriga o titular a vender um ativo a preço específico. Então, a primeira questão, a gente precisa de duas informações. Se é um direito ou se é uma obrigação. Olha lá, é um direito quando a gente compra uma call ou é uma obrigação? Ó, direito ou obrigação? Resposta: sempre que a gente comprar uma opção, é um direito. Vou colocar aqui, direito, eu tenho o direito, é opção, eu tenho a escolha se no final eu vou comprar ou não. Então, logo, não tem obrigação aqui, não tem obrigação aqui. E a segunda informação que a gente precisa é se a gente vai comprar a ação. A opção de compra é o direito de lá na frente, no vencimento, eu comprar uma ação da Petrobras, da Vale, do Itaú, etc. Então, se a gente sabe disso, a gente vai para a alternativa, que é a alternativa C. Confere ao titular o direito, porque conceitualmente é a opção de comprar um ativo. Então a gente vai para a alternativa, tá aqui, a alternativa correta é a letra C. Uma opção de compra, uma call, confere ao comprador, o comprador dá a opção, o direito, ó lá, a informação que a gente precisava, o direito, sempre uma opção é o direito, mas não a obrigação de comprar um ativo a um preço determinado em um período específico, o que pode ser estratégico em expectativas de alta. Quando, aqui, né, essa parte não foi requerida na questão, mas toda vez que eu tenho um valor de ação e eu espero que esse valor vai subir no tempo, por exemplo, a ação da Petrobras está 30, eu imagino que nos próximos meses ele vai para 35, por exemplo, faz sentido eu ter uma estratégia de comprar uma opção de compra. Eu compro a opção, se chegar no valor que eu pleiteio, eu exerço a opção e fico com a ação a 35. Tá? É isso que está falando aqui. Perfeito, vamos para a segunda. Segunda questão. O Value at Risk, ou VAR, que é a abreviação, é uma ferramenta utilizada para estimar o quê? Então já está dado que o VAR é uma ferramenta. A gente está falando de qual risco aqui? Risco de mercado, risco da volatilidade, a variação dos preços dos títulos. Principalmente as tesourarias do banco utilizam muito essa ferramenta do VAR. E o que ele estima? O que ele mede? Vamos lá. Alternativa A: o lucro máximo esperado de investimento. Será que é o lucro? A perda máxima, lucro aqui, perda máxima potencial de um portfólio de títulos em condições normais de mercado, a duração média dos ativos de um fundo ou o retorno total do investimento. O que ele mede? Então, conceitualmente, o VAR ele é utilizado para medir e quantificar o risco financeiro de um portfólio. Risco. Então, se a gente está falando de risco, a gente está falando de perdas. As perdas esperadas. Ele estima as perdas. É isso que a gente precisa aguardar. Tá aqui, ó.
fornece uma estimativa da perda máxima daquele portfólio, quanto eu espero perder. Normalmente, o VaR ele faz essa estimativa para um dia útil, tá? Normalmente as tesourarias utilizam um prazo bem curto. Qual que é a perda máxima esperada para o próximo dia? E aí vai ter um valor específico, R$ 1 milhão, R$ 10 milhões, é isso que o VaR gera e é um ótimo mecanismo de gestão de risco para os gestores das tesourarias dos bancos, ok? Vamos lá para a alternativa 3 agora. Qual legislação especifica as regras de funcionamento dos fundos de investimento no Brasil? Estamos falando de fundos de investimento. Qual dessas legislações? Letra A, Lei do Mercado de Capitais, a Lei 3.385. B, a Lei das Sociedades Anônimas, as empresas que são sociedade anônima com capital aberto e capital fechado, e aqui principalmente de capital aberto, aquelas que têm ações em bolsa. C, a Resolução CVM 175 ou a Resolução do Conselho Monetário Nacional 4595. Tá? E aqui é uma questão bem específica, porém ela traz algo recente para as certificações, então por isso que essa questão é importante. E a gente vai para a resposta, que é a alternativa C. É a resolução 175 da CVM. Essa resolução, ela entra aqui nos últimos anos, né? Então ela é nova e ela dispõe sobre todas as regras, as principais regras de funcionamento dos fundos. Ela vai falar da constituição, o que é necessário para constituir um fundo, vai falar sobre as regras e condições de funcionamento, quais as informações têm que ser divulgadas dos diversos tipos de fundos de investimento e também ela versa sobre as condições de prestação de serviços, prestadores de serviços essenciais, principalmente para os fundos de investimento. Então, toda característica, todas as regras, tudo que a gente precisa saber sobre os diversos tipos de fundos de investimento, a gente vai identificar nessa nova resolução da CVM, que é 175. Por isso que ela aparece aqui nessa questão. Questão 4. Quais são os efeitos esperados de uma política monetária expansionista? Vamos lá, política monetária expansionista. Quando o governo utiliza uma política monetária para expandir a economia. A. Aumento de taxa de juros, redução da inflação e crescimento econômico. B. Redução da taxa de juros, aumento da inflação e crescimento econômico. C. Aumento das exportações, valorização da moeda nacional. E D. Redução das exportações e aumento do déficit comercial. Vamos analisar uma por uma. Letra A. Aumento da taxa de juros. Se o governo aumenta a taxa de juros, o que vai acontecer com a economia? Como a taxa de juros fica mais alta, de certa forma, ela limita a economia, ela trava a economia. Por quê? As pessoas vão pegar menos crédito para comprar os seus bens, a casa própria através do crédito imobiliário, financiamento de veículos. Por quê? Porque o crédito está mais caro, a taxa de juros está maior. Então, existe um efeito sim de reduzir a inflação ela cai, o que é bom, mas a economia de certa forma está travada, não gera crescimento econômico, pelo contrário, trava a economia. Então, não é uma política monetária expansionista. Redução da taxa de juros, que é o contrário. Aí sim, até pela explicação, quando a gente reduz a taxa de juros, mais pessoas vão consumir,
vão adquirir os bens, vão financiar a sua casa, seus veículos. E como a economia agora está mais forte, existe um aumento da inflação, sim, isso daqui acontece, e aí o governo tem que fazer isso de uma forma controlada. E isso, se for bem controlado, vai gerar o crescimento econômico. Tá? Então essa é uma das alternativas aqui coerentes. Aumento das exportações. Só o aumento da exportação não quer dizer que vai expandir a economia. Por quê? Se tem um país que tem uma parcela muito pequena de exportação, né, pode ser que não tenha um efeito para expandir toda a economia. Então, essa alternativa aqui não é suficiente. E reduzir as exportações e aumentar o déficit comercial, daqui muitas vezes é até negativo, né? Porque de um lado temos as exportações, dos outros as importações, a diferença gera superávit comercial ou déficit. Mas se a gente tem um aumento do déficit, está dizendo que a gente está importando mais do que exporta. Isso não é benéfico para o país, né? Na maioria das vezes. Então a gente fica com a alternativa B. Vamos explorar. Olá. Uma política monetária expansionista, expandindo a economia, geralmente implementada através da redução das taxas de juros, como a gente falou. Isso vai estimular a economia, aumenta o consumo, aumenta o investimento. O crédito está mais barato, é mais fácil das empresas tomarem dinheiro para fazer investimentos. Leva sim ao aumento da inflação, mas desde que controlado vai gerar crescimento econômico. Por quê? Porque tem o maior fluxo de dinheiro na economia, então gera inflação, mas gera crescimento econômico. Então, alternativa B. E agora a questão 5. Um investidor compra uma ação por 50 e a vende um ano depois por 60. Vejam que aqui, só com a compra e a venda, já teve um ganho de 10. Vamos lá, já teve um ganho de 10. Durante esse ano, ele também recebeu 2 de dividendos por ação. A pergunta é: qual foi o retorno total percentual do investimento? Qual foi o retorno total que ele recebeu? Então, com a venda, como a gente falou, foi 10 mais 2 de dividendos. Então, quanto que ele recebeu só de retorno? Recebeu 12. 10 mais 2, 12. Perfeito. Mas a gente quer saber em percentual. Então, é muito simples. A gente divide os 12 que ele ganhou de retorno pelo valor que ele investiu. Ele investiu 50 nessa ação. E aí, fazendo essa divisão 12 por 50, a gente vai chegar em 0,24. 0,24 em percentual, está sendo pedido aqui percentual é quanto? É 24%. Perfeito. Temos a resposta aqui da alternativa C, 24%. Se a gente caminhar. Então, o retorno total do investimento, a gente sempre tem que somar o ganho de capital, olha lá, e aqui tem um outro conceito, o ganho de capital é a variação de 50 para 60, né? Tá aqui, ó, 10, que é 60 menos 50, mais os dividendos recebidos, que no caso foi R$ 2,00 nesse período. 10 mais 2, 12, tá aqui. Então, o retorno total percentual, a gente divide 12 por 50, dá 24 ou 24%. Então, com isso, a gente finaliza essas 5 questões para a preparação para a certificação CEA.